Filhos está no ar, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre personalidade. Até que ponto a família, a escola e a sociedade influenciam a personalidade das crianças e adolescentes. Vamos visitar três irmãos com personalidades completamente diferentes e conhecer uma jovem que precisou enfrentar a família para decidir o rumo da própria vida. E hoje no estúdio estamos recebendo o psicólogo Antônio Carlos Amador Pereira, professor de Psicologia do Desenvolvimento da PUC de São Paulo. Bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, qual a definição de personalidade? Personalidade é um conceito que nós usamos em psicologia para definir o conjunto de características, de traços de temperamento de uma pessoa. Né? Tudo isso em volta de uma noção que nós todos vivenciamos, que é o eu. Né? Então, a personalidade se desenvolve, ela muda ao longo do período de vida da pessoa, desde o berço, a gente pode dizer, até o túmulo. Bom, agora nós vamos conhecer uma família que sabe lidar com as diferenças de personalidade dos filhos. São 3 crianças, 3 irmãos, 3 personalidades diferentes. E a mãe sabe disso. Para ela, o caçula... Paulo é agitado. O Paulo é do lado de fora. Ele gosta de explorar os ambientes. Já adora a filha do meio. É brava quando vem um pedido... Alguém quer mandar impor alguma coisa para ela. Quanto ao Tonico, mais velho... O Tonico já é mais tímido, sensível, super querido, cheio de amigos. As crianças também sabem definir a seu modo o jeito de cada um. Tonico é bravo. Ele não deixa subir na cama dele, não deixa brincar de nada. A Dora, ela é legal, mas quando ela tá com os amigos, ela fica chata. Paulo, ele gosta de encher bastante. Essa diversidade não tira o sono da Cecília. Ela acredita que a educação ajuda a moldar a personalidade dos filhos e dá um exemplo. Se é uma criança mais agressiva, por exemplo, mais agitada, você tem que valorizar atividades que ele gaste, que ponha para fora. É exatamente isso que ela faz com o Paulo. Então você tem que propiciar isso para ele, porque senão ele vai canalizar essa energia dele de uma outra forma que pode, às vezes, não ser boa. Outra coisa que a Cecília faz questão é de colocar valores que norteiem a visão de mundo dos filhos. E o principal deles é o respeito. Acho que respeito com o ser humano, com a vida, com o meio ambiente. Parece que as crianças estão aprendendo a lição. Que a gente não pode falar palavrão. Tem que obedecer a professora, prestar atenção na aula. Mas será que não é a personalidade do indivíduo que determina o modo como ele processa as informações que vêm da família? Pelo sim, pelo não, a Cecília prefere ser figura recorrente no inconsciente dos filhos. Espero que lembrem de mamãe e papai falando, aquele sininho batendo. Opa, aqui eu não posso pisar, é perigoso, dá um passinho para trás. Antônio, como se desenvolve a personalidade de uma criança? Bom, a personalidade da criança, ela se desenvolve ao longo, desde os primeiros dias do nascimento, né, ao longo de toda a sua vida. Não é preciso lembrar o seguinte: nós somos iguais a todas as pessoas, enquanto seres humanos. Nós somos como todas as pessoas, tanto geneticamente quanto culturalmente. Nós somos como algumas pessoas. Nós fazemos parte de uma família. E nós somos únicos, somos diferentes de todo mundo. Então, o ser humano, ele compõe esses 3 aspectos, né? Então, a criança, ela é única desde que nasce, ela tem uma personalidade que vai se desenvolvendo a partir do momento em que ela entra em contato com o mundo através da mãe, principalmente, que é a pessoa que cuida mais regularmente dela, ou a pessoa que faça isso, não precisa ser a mãe biológica. E então essa personalidade, ela vai se desenvolvendo através disso, as características que ela traz
em contato com aquilo que o mundo exige dela. Os primeiros anos são mais importantes nesse desenvolvimento? Sim, eu não diria que eles são mais importantes, eles são muito importantes. Sim. Né? Os primeiros anos de vida da criança são bastante vitais até no desenvolvimento da personalidade, principalmente o contato da mãe com a criança, um contato regular, estável. E os pais que sabem dar limites para as crianças, que fazem isso de uma maneira moderada, eles ajudam na construção dessa personalidade? Isso é importante? Bom, isso acontece um pouco mais tarde, né? Lá, quando a criança já, por volta dos 3, 4, 5 anos, né, na idade pré-escolar, já uma época em que é importante os pais colocarem limites. O problema dos limites é o seguinte, toda criança, assim como todo adolescente também, ou toda pessoa, tem necessidade de limites. O mundo põe limites. O problema na educação é a maneira como os pais fazem isso, né? Então, há maneiras diferentes, né? Há pais que põem limites de maneira muito rígida, muito hostil, muito autoritária e, portanto, causam uma série de problemas para a criança. Pode ser prejudicial. O pai que é violento, que bate, ele está... O pai que é violento, bate, de fato não é bom, não é positivo, é prejudicial. Agora, mesmo aquele que não bate, né, a criança precisa de afeto regular, precisa de carinho. Então, se um pai é hostil, áspero, o tempo todo, constantemente autoritário e agressivo, isso também não é interessante. Você acaba criando até crianças também autoritárias, agressivas. Por outro lado, o pai bonzinho, né, aquele que é caloroso, dá afeto, mas não põe limites, também não é bom. A criança cresce sem limites. E o mundo não trata bem quem é educado dessa maneira. Então, qual seria o ideal? Seria aquilo que a gente chama de pais competentes, que eles têm autoridade como educadores, mas não são autoritários. Eles sabem colocar o limite de maneira democrática, explicando o porquê dos limites sempre, né, sendo firmes e colocando limites com regularidade. A regularidade é importante na educação sempre. A criança que é educada dentro de um ambiente que tem regularidade afetiva, de limites, ela sabe o que esperar. Agora, como lidar os pais, manter essa regularidade, às vezes, com mais de um filho e com filhos de personalidades diferentes? Sim, essa é uma dificuldade para os pais, os filhos, mas os pais intuitivamente, eles percebem isso, né? A mãe consegue perceber intuitivamente que um filho é diferente do outro, às vezes desde o momento em que ela está amamentando, né? O jeito dele chegar no peito é diferente do outro, então ela já nota que ali é uma pessoazinha que tem características muito próprias, né? Então, o que é importante é respeitar isso. Respeitar as individualidades diferentes. Cada um reforçar traços positivos é bom também? Sim, é bom, né? Mas é bom dar espaço também para o filho ser ele mesmo, né? Dentro, é lógico, de determinados limites, né? Respeitar a individualidade, reforçar os traços positivos, as características positivas de todos, né? Mas isso pode ser feito a partir do reconhecimento, da atenção. A criança precisa que o pai dê atenção. Nem que seja meia hora por dia, todos os dias, isso é importante, né? Às vezes a gente fala de pais ausentes, mas às vezes o pai que mora com o filho, mas passa o tempo todo lendo jornal, vendo televisão e não tem nenhum minuto de atenção para o seu filho, é mais ausente do que um que não mora em casa, que está fora, né? A criança precisa disso, de uma atenção constante dos pais, da mãe, né? E quem tem muitos filhos pode fazer isso, distribuir um pouco. Um pouco, né? Para cada. Pausa para o intervalo. Daqui a pouco voltamos para falar de personalidade e adolescência. Filhos está de volta, hoje falando sobre personalidade. Agora, vamos visitar uma jovem que abandonou o caminho traçado pelos pais para ir atrás do próprio sonho.
A estante da Carolina é recheada, afinal ela adora ler, mas tem uns livros que foram praticamente escondidos pela moça. Os livros que eu usei na faculdade, né, de Direito. E acho que já faz uns bons 3 anos que eu não mexo neles. Pois é, na época do vestibular, a Carolina queria tentar jornalismo ou letras, mas por influência do pai, acabou escolhendo direito. Eu me lembro ainda da cara dele olhando pra mim e falando assim: isso é tudo besteira, é tudo perfumaria. Isso daí não serve pra nada, você vai ficar morrendo de fome, a não ser que você case com um marido que vai te sustentar. No fim, a balança pendeu para a família. A Carolina fez a faculdade, se tornou advogada, mas, surpresa, decidiu largar tudo e voltou a estudar para entrar em letras. Eu até diria que não foi uma decisão corajosa, porque eu pensei tanto, me esgotei tanto para tomar essa decisão. Foi difícil para ela e para a mãe também. A Marisa até guarda algumas recordações ruins da época em que a Carolina tomou a decisão. Nessa fase ela estava em questionamento, talvez assim até meio agressiva comigo por pensar que ela não estava fazendo aquilo que eu queria e eu não percebesse. Que ela me magoou muitas vezes por conta disso. O problema é que a Carolina se via acuada por não ter o apoio da família. Pai, mãe e parentes, ninguém se conforma, ninguém acha certo o que eu fiz. Ressentimentos à parte, hoje mãe e filha tentam rever as diferenças. A Marisa teme o futuro. Se ela encontrar barreiras, ela tem que assumir essas consequências e ter maturidade. Ela precisa agora de maturidade para enfrentar esse rompimento. Mas a Carolina sente que está no caminho certo. Durante alguns anos eu me esqueci que eu era eu, mas agora eu voltei. Será que a personalidade da Carolina tem a ver com tudo isso? Não importa. Para ela, o que vale agora é afinar os relacionamentos em casa e seguir em frente, em busca da própria vida. Antônio, na adolescência ocorre uma desorganização da personalidade? Sim, ocorre na adolescência algo que nós chamamos de um processo de construção da identidade do adolescente. Quer dizer, como, falando brevemente, o indivíduo quando entra na puberdade, o corpo se transforma, muda e ao mesmo tempo as pessoas passam a vê-lo de um jeito diferente. Num primeiro momento, ele passa a se perguntar quem ele é. Né? Por quê? Porque ele não tem mais aquele corpo de criança, os pais agora o tratam diferentemente. Então, se inicia todo um processo que também desemboca numa outra pergunta por parte do adolescente, que é que tipo de pessoa eu sou. Não é só quem eu sou, certo, mas que tipo de pessoa eu quero ser. E aí entra a questão da inserção dele no mundo, né? E no caso da nossa sociedade, que tipo de ocupação, que valores ele vai ter, como ele vai se comportar, tudo isso ele tem que definir nessa época. O grupo de amigos, nessa hora, influencia a formação da personalidade? Só no início da adolescência, o grupo é importante, o grupo de pares, né? No começo, os jovenzinhos, né? Onde é muito importante o que o grupo faz, eles se vestem da mesma maneira, né? Uhum. As meninas ligam umas para as outras quando vão à festa, vão todas com a mesma calça, com a mesma saia, comprada na mesma loja. Mas na medida em que o adolescente vai crescendo, né? Aí por volta dos 15, 16 anos você já vê muito isso, eles começam a se diferenciar. O grupo é importante, mas não é tão tirano assim, porque há uma certa tirania do grupo no começo da adolescência, você não pode ser diferente do grupo, mas é aí quando ele começa a buscar um sentido de identidade, a definir qual vai ser seu lugar nesse mundo que ele vive. E como os pais devem agir nesse momento? Bem, com muita paciência, porque a gente pode também pensar o seguinte: a adolescência, ela é uma espécie de período de moratória psicossocial. O que significa isso? Uma moratória é um período que você dá para uma pessoa pagar uma dívida, um período de família pode dar ao jovem. É tolerar a escolha, é tolerar a dúvida, a experimentação de papéis durante a adolescência. Então, isso, num certo sentido, as pessoas já fazem. Os adolescentes ficam
Né? Isso é coisa de jovem. Hoje ela quer ser atriz, amanhã quer ser psicóloga, depois advogada, muda, mas isso é coisa de jovens. Se uma pessoa de 28 anos se comportar assim, vai ser taxada de uma pessoa com séria instabilidade emocional. Mas no jovem isso é tolerado, porque exatamente ele vive esse período de moratória que nós estamos falando. Mas aí a gente viu, por exemplo, na reportagem, a Carolina, nessa fase de escolha profissional, sim, ela seguiu a opinião dos pais, seguiu a ideia do pai, no caso até que ela disse. E isso é comum? Acabou se arrependendo depois, mas é comum isso. Aos 17, 18 anos, eu vou seguir o que meu pai diz. Ele não tem estrutura para tomar essa decisão sozinho nessa fase? Então, o que aconteceu aí foi muito interessante, porque a maior parte dos pais sempre tem um desejo ou outro do que gostariam que os filhos fizessem. No entanto, nesse período que a gente chama de moratória, de experimentação, o adolescente experimenta, analisa e até chega a um determinado momento onde ele define aquilo que ele sente que é melhor para ele. No caso, o que aconteceu? Ela não passou por esse período de escolha, de crise verdadeira mesmo, ela incorporou uma expectativa dos pais, algo que os pais desejavam muito que ela fizesse. Então, num certo sentido, ela atravessou a adolescência sem passar pelo que a gente chama de uma crise de identidade verdadeira. E o que ocorre? Ela acaba o curso, ela fez o curso que era esperado pela família, e quando termina, ela de fato entra naquela crise que ela deveria ter entrado antes na adolescência. Então, ela faz aquilo que eu chamo de moratória, depois de determinado curso. Então, ela entra numa crise, ela diz, olha, eu não fui corajosa, mas ela foi muito. Ela enfrentou a discussão com os pais, né? A estranheza deles, que é natural também eles estranharem, e ela escolhe algo que era o que ela gostaria de fazer. Então, a gente pode dizer assim, foi uma resolução tardia de uma crise de adolescência. Entendo. Que é algo que não é infrequente, acontece hoje bastante entre os jovens, de escolher posteriormente, efetivamente, aquilo que eles vão fazer depois de ter experimentado uma outra atividade. E também é normal que os pais aguardem que virá essa discussão e virá essa crise, mais cedo ou mais tarde. Sim, o que não é conveniente é que os pais imponham suas escolhas e suas expectativas aos filhos. Eles devem deixar um espaço para que o próprio jovem descubra. O pai pode aconselhar, pode discutir, o diálogo é muito importante. Agora, a solução que foi boa para ele, ou aquilo que ele esperava para ele, não necessariamente vai ser bom para o filho. Isso ele tem que ter em mente, né? E às vezes as pessoas têm um sonho muito grande que não foi realizado e eles projetam no filho. Há pais que às vezes querem que o filho tenha a mesma profissão, para que ele continue o negócio, para que ele toque a clínica, o escritório, e isso fica uma prisão para o filho. Hora do intervalo. Daqui a pouco, mais informações sobre personalidade. Filhos está de volta hoje falando sobre personalidade. Quem está conversando conosco é o psicólogo Antônio Carlos Amador Pereira. Antônio, essa sociedade de consumo que a gente vive, que prega o sucesso a qualquer preço, prejudica a formação da personalidade da criança? Ela interfere bastante. Quer dizer, essas ideias de sucesso a qualquer preço, a imagem acima de tudo, elas podem interferir não só no desenvolvimento da criança, como também do adolescente. Então, é preciso que os pais e principalmente a escola estejam atentos para isso. A escola tem um papel, então, importante também na formação. De que forma? Qual é o caminho que a escola deve seguir? É preciso que a criança, desde que o momento que ela tenha condição de compreender, de entender o mundo, ela possa desenvolver uma certa crítica em relação a isso. A sociedade, ela tem um modelo de consumo. A questão é a pessoa não embarcar num consumismo que é incentivado pelos meios de comunicação, pela publicidade, pelo estilo de vida que vamos dizer assim, valorizado. Então, isso tudo deve ser discutido e a escola, e como a família, deve apresentar também alternativas, né? E valorizar essas alternativas.
Mas as escolas, de maneira geral, elas têm preparado um sujeito competitivo, não é? Sim. Pelo menos boa parte delas. Isso também interfere? Interfere. Não só as escolas, como muitos pais também, têm aquele modelo de que para o filho sobreviver ele tem que ser competitivo. O problema não é ser competitivo ou não, é ser só competitivo. Né? Um grau de competitividade talvez até seja importante para que uma pessoa sobreviva numa sociedade como essa. Agora, não competir a qualquer preço. Né? Cooperar também é importante. Isso, trabalhar em equipe também é importante. Então, isso tudo pode ser mostrado à criança, não só com palavras, mas com exemplos, com atividades programadas, no caso da escola. A escola tem um papel muito importante. Eu vou dar um exemplo dessa questão. Por exemplo, hoje em dia as meninas muito cedo são submetidas a um bombardeio do que é importante, a imagem da mulher, as dietas. Então a gente vê absurdos de crianças já querendo fazer regime, adolescentes querendo fazer cirurgias para mudança de corpo sem necessidade. Isso tudo tem que ser melhor trabalhado com elas, porque acaba criando grandes problemas, sérios problemas depois, que vão abarrotar os consultórios de psicoterapia. E como influenciar os nossos filhos para que eles encarem o mercado de trabalho, saiam de casa, sobrevivam sozinhos, mas ao mesmo tempo sejam caras legais? Bom, em primeiro lugar, criando pessoas independentes. Os pais devem criar os filhos para o mundo, né? O Khalil Gibran tem naquele livro O Profeta, que é um livro cult, lá pelas tantas fala assim, fale-nos dos filhos. E ele, numa das passagens, diz que os pais são o arco, os filhos são a flecha e os filhos são da vida. Eu gosto muito dessa passagem, porque os pais devem criar os filhos para o mundo, para a vida. Nesse sentido, eles devem criar os filhos independentes desde pequenos. Os índios no Xingu fazem isso, eles deixam a criança com uma liberdade muito grande, porque é importante que a criança tenha condição de sobreviver na selva. E quando os pais criam os filhos estimulando muito a dependência, ou seja, como é que você pode fazer isso? Fazendo tudo pela criança, não deixando espaço para que ela faça nada. Quer dizer, eu penso que fazendo isso porque gosto muito, estou fazendo bem. Não, estou fazendo algo que vai ser muito ruim para ela depois. Porque eu vou criar alguém que vai estar bem só quando estiver perto de mim, dependendo de mim. E os pais têm que criar os filhos para exatamente serem livres, serem independentes. E principalmente nessa sociedade em que a gente vive. E, ao mesmo tempo, criar condições para que elas tenham recursos para sobreviverem nessa sociedade. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Vai, então, a nossa dica de leitura, que tem muito a ver com isso que o senhor estava falando agora, que é o livro Sem Tempo para Ser Criança, A Infância Estressada, do autor norte-americano David L. Kind, é da editora Artmed. É um livro que mostra como as pressões da família podem prejudicar o desenvolvimento das crianças. O senhor também tem um livro que está para ser lançado agora, não é? Que trata do assunto adolescência e tal. É O Adolescente em Desenvolvimento? Isso, é um livro que vai ser lançado agora, um livro sobre o desenvolvimento dos adolescentes. Vitório, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa Filhos. Eu que agradeço. E o programa Filhos fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.redstv.com.br. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.